What's up, guys? E aí, galera? Beleza? Sejam bem-vindos a mais essa transmissão ao vivo do canal Inglês na Universidade, a nossa Live 947, que tem acontecido todas as segundas e quintas, on Mondays and Thursdays, at 9:47 p.m., às 9h47 da noite, trazendo expressões, vocabulário, gramática em inglês, tirando dúvidas, trazendo conteúdo interessante para quem está começando a estudar inglês, quer ingressar no estudo do idioma, né? Rumo à fluência que todos nós sempre almejamos alcançar e queremos que os nossos alunos realmente alcancem. E também para aqueles que querem aprimorar o inglês, aprofundar conhecimentos, estudar um pouquinho mais. É sempre bom revisar conteúdos, praticar, né? É sempre muito bom poder retomar coisas que a gente precisa revisar um pouquinho, ter um pouquinho mais de prática e de confiança na utilização e aplicação no inglês. Malak tá aí, Ceruti também, Luiz acabou de entrar. Hi, Mr. Andrade. Hello, Ceruti, welcome. Oi, Daltro. Oi, Luísa. Seja bem-vinda, viu? Obrigado pela presença de vocês. O Leandro e a Mala, que são os nossos fiéis escudeiros, estão aí sempre conosco. A Luísa também aparece de vez em quando. Muito obrigado, viu? Uma alegria ter vocês aqui mais uma vez para mais essa transmissão. Thank you very much and welcome. E hoje nós vamos dar uma revisadinha em algo muito útil, né? Fundamental para a nossa comunicação, que é as datas em inglês, né? A começar que nós utilizamos números ordinais para falar sobre datas, né? Nós não utilizamos números cardinais, então serão ordinais. Eu vou sempre falar em inglês primeiro, segundo, terceiro, quarto, quando eu falo de dias. No português, a gente costuma fazer essa troca, né, para número ordinal apenas para o dia primeiro. Os demais são dia 2, 3, 4, 5, né? No inglês, nós utilizamos os números ordinais, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, para os 30 ou 31 dias do mês, né? Então, sempre utilizaremos números ordinais para falar de datas, né? Então, nós vamos dar uma revisadinha nesses números, ver como é que nós representamos eles numericamente, né? Qual é a sequência no inglês, se primeiro eu coloco mês, depois data, ou se é primeiro data, depois mês, ou se os dois valem, né? Vamos dar uma olhadinha em como é que nós utilizamos as datas em inglês, ok? Então esse é o conteúdo de hoje, sejam muito bem-vindos, welcome. Nós vamos começar exatamente agora. Bem, então, como eu falei, né, months and dates in English, meses e datas em inglês, né? Vamos dar uma passadinha sobre como falamos isso na língua inglesa, começando então pelos meses. Eu separei aqui para facilitar a nossa leitura, né? Nós vamos indo de 3 em 3, praticando pronúncia e depois revisando as numerações para descrever datas, né, em números ordinais, como eu disse. Então, começamos com os meses. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December. Vamos voltar um pouquinho para a gente poder repetir. Vocês repitam em casa comigo, só para a gente praticar um pouquinho a pronúncia, tá bem? Vamos lá então. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December. Muito bem, então esses são os meses do ano, né? Em inglês, muitos deles, a maioria, parecidos bastante com o português, então fica um pouquinho mais fácil para lembrar. E nós vamos dar uma olhadinha então nas datas, né? Como é que nós vamos representar datas, ou expressar datas, né? Os dias do mês em inglês. Então, como eu falei, todas as datas de 1º a 30 ou 31 serão faladas, né? Serão escritas, serão ditas
com números ordinais, ou seja, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, até o 31º, se for o caso. E interessante perceber que em inglês nós representamos esses números com as duas últimas letras de cada palavra. Por exemplo, a palavra primeiro, que é first, termina com ST. E são essas duas letras que são elevadas para acompanhar o número 1 e formar primeiro. Então eu vou pegar as duas últimas letras de cada número ordinal escrito por extenso e elevar ao numeral. É assim que nós vamos falar de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Não apenas para datas, dias do mês, mas para qualquer situação em que eu precise utilizar esses ordinal numbers, ou os números ordinais, ok? Então, a primeira lição é a representação numérica, é o numeral por si, acompanhado das duas últimas letras de cada palavra. First, second, third. E eu separei esses três porque eles são um pouquinho diferentes. Nós já vamos ver por quê. Então, para falar primeiro em inglês, eu vou dizer first. Para falar segundo, second. Para falar terceiro, third. E aí os numerais acompanham, né, com as duas letras finais de cada palavra. Então, por exemplo, se for 1º de janeiro, eu vou dizer January 1st. E nós já temos outra coisa importante. Primeiro o mês, depois o dia, pelo menos no inglês americano. Já vamos ver como é que se coloca isso no inglês britânico. Então, primeiro, first. Segundo, second. Terceiro, third. Com as duas últimas letras de cada palavra. Por que eu separei esses três aqui? Eles são um pouquinho diferentes. A partir do 4, né, ou quarto, em números ordinais, eu vou começar a incluir a terminação TH. Então, para falar quarto, né, o número 4 em número ordinal, quarto será fourth. Acrescentei TH ao número 4. E a representação numérica com o acréscimo de TH, que são as duas últimas letras dessa palavra. Para dizer quinto, direi fifth. Para dizer sexto, sixth. Esse aqui é um pouquinho mais difícil para pronunciar, né? Porque ele tem um som de X no final, aí junta com o TH. Ah, e antes de continuar, lembrem o som do TH, que todo professor de inglês adora explicar. Quando nós tivermos a junção das letras TH, a pronúncia será com a língua entre os dentes e um pequeno soprinho, como se fosse um F com língua presa. Então, a palavra quarto, que é fourth, termina com esse fourth, fourth. Então eu coloco a língua entre os dentes e expresso esse F misturado com S, um soprinho para dizer fourth, fourth. A palavra quinto também, fifth, fifth. A palavra sexto, ou sexta, sixth, sixth. Ok? E a palavra sétimo ou sétima, seventh, seventh. Para ajudar a gente a falar esse TH, é como se nós tivéssemos a língua presa, né? Algumas pessoas têm, para a letra S em português. Sabe quem fala, por exemplo, sopa, ou massinha, ou cebola, ou Tarcísio, né, que tem dois sons um atrás do outro de língua presa, é como se fosse isso, né? Quem tem a língua presa na fala do S é mais ou menos esse movimento que nós temos que fazer ao falar o TH, né? Então lembrem da língua presa, massa, sopa, cebola, ok? Maçã. Esse é a pronúncia do TH toda vez que ele apareceu, na maioria, em grande parte das vezes, que ele aparecer como a terminação dos números ordinais de 4 até quase o final. Nós vamos ver algumas diferenças quando aparecer o primeiro, segundo e terceiro de novo, né? Mas de modo geral, nós vamos ter TH na terminação desses números. Então, para falar o dia 4 em inglês, eu não uso for, eu vou usar fourth. Então, por exemplo, 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos, né? July 4th. 7 de setembro, independência do Brasil, September 7th. Então eu vou colocando esse TH no final para falar de datas, com exceção de
first, second e third. Os três primeiros, primeiro, segundo, terceiro, são um pouquinho diferentes, né? First, second e third não terminam com TH. A partir do 4, sim, quase até o final, nós vamos ver quando isso não acontece de novo. Então, mais uma vez, quarto, fourth, quinto, fifth, sexto, sixth e sétimo, seventh, ok? Continuando, oitavo, eighth, nono, ninth, décimo, tenth e décimo primeiro, eleventh. Décimo segundo, twelfth, décimo terceiro, thirteenth, décimo quarto, fourteenth, décimo quinto, fifteenth. Então eu pego o número 15, por exemplo, que é 15, acrescento TH. Alguns têm algumas mudanças de escrita, né? Como é o caso do 12. O 12 é 12, termina com VE, mas o número ordinal 12º é 12. Tem um F, depois um TH. Então tem algumas diferenças de aplicação para número ordinal. Poucas, mas tem, ok? Vale a pena observar. 16º, 16th, 17º, 17th, 18º, 18th, 19º, 19th. Então, todos esses com acréscimo de TH. Para quem está chegando agora, nós estamos vendo os números ordinais em inglês, ou seja, primeiro, segundo, terceiro, quarto, que são aplicados a todos os dias do mês. Em inglês nós não vamos dizer 23 de janeiro, eu tenho que dizer 23º dia de janeiro, né? Embora a palavra dia não apareça, eu preciso utilizar 23º e não 23. Então, números ordinais para todos os dias do mês. Paramos aqui no 19th, né? Dia 19. Seguimos com 20th, 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 or 20th, 20th. Aqui eu posso cortar o T da minha fala, não preciso falar esse T, posso dizer 20th, 20th, right? Notem que o 20 perde o Y e recebe IE antes de colocar o TH. Então fica 20th, 20th, right? A partir daí, 21º, segundo, terceiro, né? A casa das dezenas, né, o 20, aqui volta a ser 20. Eu vou colocar em ordinal a casa das unidades, a segunda casa. Então, 20th, que é 20º, sim, com TH. Agora, para o 21º, o 20, que é o 20, vai ficar 20. Eu troco apenas o número 1 para dizer 21º, 21st. E notem que, como as duas últimas letras são ST, essa é a representação numérica, né? Então, 2, 1, 2, 1, or 21, ST, né? Elevamos o ST para falar 21º. 22º, o 20 volta para o seu lugar, né? Ele volta a ser 20, eu vou mudar só a casa das unidades, a segunda casa, né? Então, 22nd, 22nd, 22º, 23º, 23rd, 23rd, ok? Então, para a casa dos 20, nós vamos mudar 20th com TH, né? Quando tiver 2, 0, 20, eu coloco o TH. Agora, passou para 21º, segundo, terceiro, quarto, o 20 volta a ser um número cardinal e nós trocamos, então, a casa das unidades para números ordinais. Ok? So, 21st, 22nd, 23rd. Seguindo, 24th, 25th, 26th, 27th. Então, 24º, 25º, 26º, 27º, né? Notem, o 20 normal troca a casa das unidades para números ordinais. Seguindo, 28º, 28th, 28th, 29th, 30th, né? O 30º, ele perde o Y, né, do 30, recebe IE antes do TH. E aí, de novo, 31º, o 30 permanece normal, 30, eu vou trocar a unidade, vai ser 31st. Como os dias do mês acabam aqui, nós ficamos até 31st. Agora, se eu quiser falar 32º, 32nd, 33º, 33rd, e por aí vai, né? Sigo a mesma sequência, a mesma regra. Quando eu chegar
no 40, né, o 40º, eu vou utilizar como está aqui. Vou tirar o Y e vou colocar I-E-T-H. 40º será 40th. E aí, 41º, 41st. 42º, 42nd. E por aí vai, né? Então, nós podemos utilizar números ordinais para qualquer coisa, né? Para falar de colocações, de posições, de ranking, né? Ranking. Agora, quando falamos de dias, é claro, nós paramos por aqui, porque o mês tem no máximo 31 dias, por isso fomos até o 31st. Muito bem. Só para lembrar e praticar um pouquinho a pronúncia, nós vamos voltar do começo, mais rapidinho agora, para não cansar vocês, né? E eu vou pedir para que vocês repitam comigo os números ordinais, ou os dias do mês em inglês, ok? Então vamos lá. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th or 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, and 31st. Ok? Muito bem, esses são os dias do mês, de 1 a 31, ou de 1º a 31º em inglês, tá? Isso vale para qualquer dia do mês, serão sempre expressados dessa forma, né? Na forma ordinal dos números, ok? Com representação numérica, então, mais uma vez, os números, né, na sua forma numeral, digamos, 31, por exemplo, com as duas últimas letras de cada palavra. Então aqui nós temos 31º. Por que eu sei? Porque as duas últimas letras de 31st são ST. Eu vou elevar essas letras aqui no número para formar a representação ordinal. Alright? Muito bem. Em inglês americano, American English, a sequência geralmente nós vamos falar de meses primeiro, depois de dias, depois do ano, né? Então, por exemplo, se eu quiser dizer, aqui nós temos dia 7 de janeiro de 2020, January 7th, 2020, or 2020. Essa é uma coisa interessante. Quando a gente fala de números do ano, né? Quando a gente fala do ano em inglês, por exemplo, 1994, eu posso separar esse número em duas partes. E em inglês eu vou dizer 1994. Então, 1994, por exemplo. O nosso ano atual, 2020, pode ser 2020, né? 2020, 2020. Ou eu posso dividi-lo em duas partes e falar 2020. Então eu posso falar de ano, né, ou deste ano como 2020, alright? Então separo o número em duas partes para falar 2020 e fala 2020, 2020. O ano que eu nasci, por exemplo, agora eu vou me entregar, é 1984. Posso dizer 1984, a extensão completa do número, né? Ou dividir em duas partes e dizer 1984, 1984. Então essa é uma forma mais fácil de falar em anos em inglês, é uma observação importante, tá? Divida ele em duas partes, 1984, 1984, ok? Muito bem.
Então, no inglês americano, majoritariamente nós vamos dar essa sequência para falar de datas, né? Primeiro o mês, depois o dia, depois o ano. Então aqui não é dia 1º de julho, mas sim dia 7 de janeiro, porque o mês vem antes. Então vai ficar January 7th, 2020, alright? January 7th, 2020. Então, quando nós vemos isso, né, geralmente tem em formulários, alguma coisa para preencher em hotel, por exemplo, né? Mês, dia e ano. Month, day and year, né? Então, no inglês americano, majoritariamente será assim. January 7th, 2020. Então, dia 7 de janeiro de 2020, ok? No inglês britânico, por sua vez, é muito comum a gente seguir a regra, né, ou a sequência que nós utilizamos no português. Primeiro dia, depois o mês, depois o ano. Então, por exemplo, aqui seria 7 de janeiro de 2020. Então, 7th of January 2020. E aqui no meio eu posso colocar a preposição of. Então, é dia 7 de janeiro. 7th of January 2020. Então, no inglês britânico, mais ou menos como no português, nós seguiremos essa sequência, né? Mais ou menos não. Como no português, nós seguiremos essa sequência. Dia, mês e ano. Então, day, month and year. E aqui o Sol trouxe, né, para a gente praticar um pouquinho, uma pergunta: quando é o seu aniversário? When is your birthday? When is your birthday? E eu coloquei aqui o meu só para ilustrar. My birthday is on June 30th. My birthday is on June 30th. Então, o meu aniversário é no dia 30 de junho, né? Então, aqui o número 30, né? Como 30º em número ordinal, porque é assim que nós vamos expressar dias do mês em inglês, right? Só para praticar, se alguém quiser escrever aí, né? When is your birthday? Quando é o seu aniversário? Então, nós começamos. My birthday is on, preposição on, porque estou falando de dia, né? Embora o mês venha antes, eu me refiro ao dia do mês. Preposição on. My birthday is on June 30th. Então, só para praticar, se alguém quiser colocar aí, when is your birthday? Aí começa a frase assim, my birthday is on, aí primeiro o mês, depois o dia em forma ordinal, alright? Se alguém se sentir à vontade para colocar, fique à vontade nos comentários. When is your birthday? My birthday is on. Aí o mês e o dia, porque nós estamos adotando o padrão americano de expressar datas. Alright. Que mais? That's all. Ok. Então, de forma geral, hoje nós vimos como expressar datas em inglês, né? Lembrando que no calendário mensal nós utilizaremos dias do mês de forma ordinal para todos eles. Então, do 1º ao 30º primeiro do dia do mês, né? Sempre nessa ideia de usar um número ordinal. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º. Isso vale para todos os dias do mês em inglês. O Leandro está perguntando aqui, how can I say 135, for example, né, em números ordinais? Boa pergunta. Nós temos agora aqui 3 casos, né? A da centena, a da dezena e a da unidade. Então tem 100, 30 e 5. 100 e 30 vão ficar na sua forma normal, né? Então vai ser 130. Eu só vou mudar a última casa, a casa da unidade. Ótima pergunta. Então ficaria 135th. 135th. Então eu só vou mudar o número 5 para transformar esse número em um número ordinal. A casa da centena fica normal, né? 100, 100. A da dezena também, 30. Eu só troco a casa da unidade, troco 5 por quinto. Ou seja, eu troco 5 por fifth. Ótima pergunta. 135th, ok? Centésimo, 35º dia. Não, dia não, né? Não dá. Não, até dá do ano, poderia ser. Centésimo, 35º dia do ano, poderia ser, né? Então, it's the 135th day of the year, por exemplo, né? Poderia
ser dessa forma. Ótima pergunta, viu, Leandro? That's a great question, thank you. Certo, o que mais? É isso, então, regrinhas gerais, né? Números ordinais para dias, na sequência de datas do sistema americano, primeiro o mês, depois o dia, depois o ano. Então preste atenção que isso é muito importante, às vezes está em numeral, e a gente acha que o primeiro número é o dia e não é o mês, né? Porque é month, day and year, mês, dia e ano. E sempre vamos representar, né, esse número na forma numeral com as duas últimas letras de cada palavra, né? Então, first termina em ST, 30th termina em TH, 29th termina em TH também, então nós vamos elevar as duas últimas letras da palavra para formar números ordinais. Ok, so thanks for watching, obrigado por assistirem. Nós vamos nos ver novamente na quinta para mais uma Live 947, trazendo gramática, expressões, vocabulário, números, como é o caso de hoje, né? É um conteúdo que geralmente, mesmo quem tem um inglês mais intermediário, às vezes pode errar um pouquinho, né? Quando vai falar em datas. É claro que se disser, por exemplo, né? October 5, usando um número sem ser na forma original, a comunicação vai se estabelecer, as pessoas vão entender, mas o certo é October 5th, é o 5º dia de outubro e não o dia 5 de outubro, né? Então é sempre bom a gente prezar ou primar pela forma padrão, né? Pela forma correta do idioma. Ok, so thank you very much. Obrigado por terem estado conosco mais uma vez, viu? É uma alegria ter vocês em toda a transmissão que a gente faz. Ela vai ficar salva aqui nos nossos vídeos do IGTV. Então, para quem não viu agora, pode ver depois. E se alguém tiver alguma pauta, alguma dúvida, uma pergunta para próximas lives, fiquem à vontade para solicitar. Será uma alegria, será um prazer poder incluir isso aqui nas nossas transmissões. Ok, so thank you very much. I'll see you on Thursday. Nós nos vemos na próxima quinta-feira at 9:47, às 9h47 da noite. Ok? Thank you. See you. Goodbye.